Vamos lá, João Crisóstomo, ele diz assim: todo este lugar é muito obscuro, mas a obscuridade é produzida por nossa ignorância dos fatos referidos e por sua cessação, sendo tais coisas então costumeiras, mas agora já não acontece. Ele está falando de sinais aqui. Agostinho de Hipona. Nos primeiros tempos, o Espírito Santo veio sobre os que criam e falavam em línguas que não haviam aprendido. Esses sinais eram apropriados para aquele tempo, pois era necessário que houvesse esse sinal do Espírito Santo em todas as línguas, para mostrar que o Evangelho de Deus correria por todas as línguas sobre a terra. Isso foi feito por sinal e passou. Aqui ele está falando das línguas idiomáticas, tá? Porque os apóstolos, eles não foram, vão pensar, pessoal. Os apóstolos, eles não saíram de Jerusalém falando língua ininteligível, correto? Eles foram para outras nações, eles falavam a língua daquelas nações. Vocês têm a consciência disso, né? Vamos lá. Teodoreto de Ciro. Naquele tempo, aqueles que criam recebiam sinais visíveis do Espírito Santo. Agora não acontece da mesma maneira. Gregório de Magno. Esses sinais foram necessários no começo da igreja, pois para que crescesse pela fé, precisava ser nutrida por milagres. Correto, é isso mesmo que eu estou falando. Continuação. Porventura, por que não fazemos esses sinais e não cremos? Quando a fé já está firmada, tais coisas não são necessárias. Perfeita a colocação aqui de Gregório de Magno, do século VI. Beda o Venerável, do século VII entre o século VIII. No princípio, os milagres eram necessários para que a fé fosse plantada no mundo. Tá? Isso daqui não é uma opinião minha, isso aqui é lógico. Inclusive é só você olhar ao seu redor, pessoal. Você vê algum padre, algum pastor, qualquer de outra religião, indo num cemitério, ó, levanta-te. Não tem, gente. Vamos dar o braço a torcer. Isso é um fato. Não estou falando que não possa acontecer, você é cessacionista. Não estou falando isso. Mas é muito óbvio que isso caiu drasticamente. Agora, por que caiu? Por causa do propósito e também por causa, né, da diminuição da fé, que também é um outro grande motivo. Em Marcos 6, versos 4 ao 6, diz assim: então Jesus lhes dizia: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, e na sua própria casa, e não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Em seguida percorria as aldeias circunvizinhas e ensinando. Você vê que Jesus não fazia muito milagres ali entre a sua própria família, porque eles não acreditavam. Eles não tinham esperança, não tinham fé. Lucas 18:8, Jesus diz assim: quando porém vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele não está falando que não vai achar fé, mas ele está fazendo um questionamento. Por quê? Porque olha o nosso redor. As pessoas não buscam Deus. As pessoas, elas buscam a aprovação de outras pessoas. Muitas pessoas estão nas religiões para ter benefícios próprios. Isso é nítido. Você pode ver que uma pessoa está 20, 30 anos num lugar e não sabe nada da Bíblia. Isso é um desinteresse completo. Como é que você vai formar novos discípulos se você não sabe nada? Não é complicado? Isso é falta de fé. Fé não é você confiar cegamente no que os terceiros falam para você. É você buscar, entendeu? E ver se aquilo realmente é verdade. Fé é você confiar, mas ao mesmo tempo questionar até para você aprender mais. As pessoas não têm mais fé, as pessoas têm fé em outras pessoas, não em Deus. Por isso que você vê tantas religiões. Você pode ver a Bíblia, né? Mas tem N interpretações. Por quê? Porque as pessoas estão tendo fé em outras pessoas. O que os primeiros cristãos comentam sobre essa passagem de Lucas 18:8? Beda o Venerável diz assim: ele pergunta não porque ignorem, mas porque são raros os que tiverem fé. Teofilacto da Bulgária, ele diz isto mostrando que em sua vinda haverá escassez de fé.
Catena grega atribuída a Cirilo de Alexandria. A fé se tornará rara entre os homens por causa do aumento da impiedade. Agostinho de Hipona. No fim dos tempos serão maus os dias, e por abundar a iniquidade, esfriará o amor de muitos. João Crisóstomo. Porque muitos cairão, e a caridade se esfriará. E tem até também o Apocalipse de Esdras, né, que quando fala da restauração de todas as coisas, ele diz assim, ó. E os corações dos habitantes serão transformados, e a maldade será destruída, e a fé florescerá. E a corrupção será vencida, e a verdade que esteve adormecida será despertada. Isso aqui é o Apocalipse de Esdras do primeiro século. Ou seja, a fé ia florescer. Por quê? Porque nesse tempo vai estar pior ainda. Conclusão. Como vimos, né? Os sinais eram para validar, né, o ministério de Jesus profetizado, pois os judeus de sua época conheciam os manuscritos do Mar Morto, né, os manuscritos do Corão, e espalhar a mensagem depois da conclusão. Seria normal a diminuição de sinais, pois as pessoas creriam pela fé. E nos dias de hoje, essa está diminuindo muito. Então também por isso quase não há mais sinais. E as pessoas precisam ter fé, né? E o livro de Hebreus, ele fala o que é fé, segundo a concepção dele. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Todos estes morreram na fé sem terem alcançado as promessas. Daqui as pessoas não leem, né? Mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram peregrinos estrangeiros nesta terra. Ou seja, essa coisa de crente não morre sem alcançar a promessa. É uma tremenda de uma mentira. Olha aqui a Epístola aos Hebreus. Fala que muitos morreram na fé sem terem alcançado as promessas, gente. É só ler a Bíblia. Correto? E 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Se você vive frustrado, frustrada, porque não prosperou financeiramente, isso e aquilo, você é uma pessoa digna de pena. O próprio Jesus falou, não fazei tesouros aqui. Você não confia de fato nas promessas que ele fez para você. Se você confiasse, você não ia ligar em prosperidade aqui nessa terra. Não estou falando para você, né, ser miserável, mas tem pessoas que qualquer coisinha se lamentam, só vivem buscando o bem próprio e esquecem de ajudar as outras pessoas. Não estou falando nem de ajudar financeiramente, mas com uma palavra, ou até tentar entender melhor os escritos para passarem para outras pessoas.